Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, eu vou explicar agora o ponto de vista que eu li sobre o Caballo. Eu vou tentar dar um resumo aqui, o mais resumido possível, mas eu sou péssimo com resumo, já vou adiantando. E quem gosta de vídeo curto, quem gosta de tanta informação assim nos vídeos, pode já pular esse vídeo, porque esse vídeo vai ter bastante conteúdo, vai ter muita informação também, vai ser um vídeo longo, em torno de 1 hora ou mais. Vamos lá, Caballo. O que o Caballo oferece? O Caballo oferece 7 chaves capazes de abrir qualquer porta no universo. Ele explica todos os fenômenos que acontecem no universo, explica o todo em si. O todo é basicamente o cosmos, que pode ser também comparado com Deus. Além disso, ele fala todo o processo que aconteceu no hermetismo. A maioria dos alquimistas eles eram herméticos, eles guardaram em si a cultura, guardaram a tradição, guardaram a sabedoria hermética e a filosofia. Outro ponto de vista é que durante a Inquisição, por exemplo, era proibido qualquer tipo de outro sistema, outro tipo de informação que não seja das cristãs. A igreja monitorava bastante isso. Então, o que fizeram os alquimistas? Eles tiveram a promessa de transformar metal em ouro. Só que com isso eles continuavam praticando hermetismo, continuavam usando esse tipo de pensamento, continuavam guardando essa prática. Só que naquela época o metal que ele transformava em ouro era diferente. Era o homem era transformando a ignorância em sabedoria. Eles colocaram até como um desenho na época bem famoso de fazer o homem o rei sobre si mesmo. Então, esses sete princípios que o Kabbalah oferece, são princípios simples, bastante interessante, eu gostei bastante de cada um deles. Mesmo alguns sendo absurdos, eu pautei cada um deles, fiz questão de analisar cada um separadamente. E vou explicar também separadamente cada um deles. Já no resumo do livro eu vou dar um ponto de vista de cada um. E um ponto interessante de cada um também. Assim, um trecho importante que tem no começo do livro, que até a professora que eu indico, vocês pesquisaram o conteúdo dela, que ela é ótima para explicar, muito boa mesmo, que eu vou estar passando aí na descrição. Não deixe de apagar a chama, mantida de séculos em séculos nessa escura caverna, em seus templos sagrados, sustentadas por puros ministros do amor. Não deixes que essa divina chama se extingua. Essa divina chama é a sabedoria. Ela é passada de pessoa em pessoa. Ela é passada de conhecimento a conhecimento. Que pode se aflorar mais forte ou menos, dependendo da pessoa que é passada. O hermetismo ele preza muito isso. Um outro trecho que eu vou falar aqui, que com questão à sabedoria. Os herméticos eles tinham um sério preconceito a passar a sabedoria para a pessoa errada. Então eles só passavam para a pessoa que eles achavam certo. Eles colocam que os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Isso é importantíssimo, porque você só passa a informação para alguém que está preparado para escutar. Já no começo do livro, o primeiro verso é: em qualquer lugar que sejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber seus ensinamentos se abrirão completamente. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É exatamente isso. Escrito de modo diferente, mas é exatamente isso. Aqueles que estão preparados para escutar, vão escutar de modo correto. Sim, a gente também deve falar de Hermes Trismegisto, que é 3 vezes iniciado. Bom, esse Hermes, o livro fala que ele é contemporâneo de Abraão e ele nasceu antes de Moisés. Eles estipulam uma data de mais ou menos dos 2.700 anos antes de Cristo, que ele viveu. O pessoal do Egito colocou ele como deus Tote, que é o deus também da sabedoria, que era um tamanduá, se não me engano. Ele tinha um bico que o tamanduá ele seleciona aquele que ele quer alimentar. E é exatamente isso, a sabedoria também seleciona aquilo que ela quer acolher para fazer parte do seu filtro. Então, segue a mesma linha de lógica. Sim, agora sem mais delongas, vamos para os princípios herméticos. Os princípios herméticos são 7, são 7 chaves que podem dominar tudo. Quais são esses princípios? Os princípios são o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito,
né? E princípio do gênero. Vamos lá, esses princípios, cada um deles engloba uma lei que existe na natureza, mas, porém, em vários casos, existem várias leis atuando. Assim como agora está sobre várias leis, como gravidade, inércia e várias outras. O mentalismo, né? É impossível a gente falar de mentalismo sem falar do todo. O livro mesmo, ele, se não me engano, ele gasta 3 capítulos falando do todo, tentando explicar. E, ao meu ver, foi a melhor definição de Deus que eu entendi até agora. Porque ele fala tudo que Deus é e tudo que ele não pode ser. Né? Que a gente conhece, é óbvio. E um dos pretextos aqui é que todas as verdades são meia-verdades. Não existe verdade completa, porque existe uma porta que a gente não tem conhecimento a ela, onde está a verdade completa, né? Digamos assim, por exemplo, da morte. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer após. E todos têm uma verdade que vai acontecer. Né? Seja Anubis te esperando, seja o Valhalla te esperando, seja Cristo descendo com todos os anjos do céu, que eu acredito. O todo nada mais, nada menos é que o cosmo, que alguns conhecem como Deus, e vários outros nomes aí. Mas o que acontece? Ele fala sobre os princípios que regem a lei. Né? Tenta colocar um ponto de vista bem leigo, digamos assim, sobre o princípio do todo. Né? O todo que eles colocam, que ele não pode ser, ele não foi criado, ele já existia antes do tempo. Todo é tudo, né? Porque aquele que pretende entender totalmente o todo, ele vai ficar perdido, dando voltas ao redor de um círculo, que é impossível para o entendimento. Né? Até porque nós somos limitados, e o todo não é. Um dos princípios que eles colocam do todo é que o todo ele é tudo que realmente é. Né? E nada existe fora do todo. Sim, o todo é infinito. Nada pode defini-lo, nada pode limitá-lo, nada pode restringi-lo. E ele é infinito no tempo, ou seja, ele é eterno. Se o todo nunca houve, não há nesse momento e não há nada que possa convertê-lo. Então a melhor definição do todo é que eles colocam que o todo é uma mente infinita que é chamada de espírito. E uma outra coisa que eles colocam que é o seguinte, esse mundo ele é criado através da mente do todo, que a gente chama de universo mental. Então tudo é mente. Vamos supor que você feche os seus olhos agora e imagine você criando um bonequinho de palito, por exemplo. E de repente você coloca algumas lasers no seu desenho, que ele tem que ficar no chão. Então, é esse o mundo que nós vivemos. Tudo que existe agora, todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias, são nada mais, nada menos que a mente do todo. E assim como o seu desenho agora, que você controla, que você tem as leis, vamos supor que você coloca uma árvore agora e de repente você deixa uma folha da árvore cair. Então, o todo ele tem um controle de tudo isso na sua mente. Ele controla tudo o que acontece. É um ser atemporal, que não tem influência do tempo. E controla tudo isso. Assim fica fácil a gente pensar como as coisas podem acontecer. E o domínio sobre todas elas. Outra consideração é que o todo ele está em tudo. Tudo que existe no universo, existe o todo nele. Tudo que existe no universo é parte do todo. Sim, já adiantando aqui sobre os planos, eles colocam que existem vários planos no universo. Né? Um deles é o plano físico, o outro é o mental e o outro é o espiritual. Né? E a gente vai avançando nesses planos até chegar no todo. Quanto mais a gente se aproxima nesses planos, mais a gente chega perto do todo. Né? Mais a gente consegue compartilhar melhor a sua frequência. Né? E segundo ele mesmo, o livro, se não princípio de vibração, já vou começar agora, mas eu vou dar uma entrada que tudo no mundo é energia. Né? Se for pensar bem, não está tão errado isso, porque átomo é formado de energia. É um núcleo, digamos assim, de prótons com elétrons que ficam girando ao redor. Né? E toda a matéria ela é feita de átomos. Então são átomos que estão interligando assim. Por exemplo, a água, por exemplo, que a gente conhece é um átomo com 2 átomos de hidrogênio. Né? Os elétrons ali permitem que essa junção forme água, que é a matéria. Né? Assim como a matéria mais densa. O que muda é a questão da frequência, que é com que a matéria é excitada, no caso que ela vibra. Ele coloca que a matéria em si é a energia em sua menor forma de vibração. Se você setar muito essa vibração na matéria, ela vai chegar a um ponto que ela vai se desenvolvendo, mudando de forma,
plasma e energia, etc. Quanto maior a frequência, maior seria a, a energia liberada desses átomos. Né? A matéria em si, como a fase mais estática ali, menos vibratória, e nos outros graus, passando pelas estrelas, por exemplo, que elas trabalham com fissão nuclear, que tem uma alta vibração, uma alta energia, e outras mais além, altas temperaturas, por exemplo, né, que são até reconhecidas pelo homem, mas ultimamente a gente tem a fissão nuclear, por exemplo, que excita um átomo até ele ser capaz de se romper, né, se dividir, que gera uma alta energia. Mas já fazendo a introdução também, ele coloca o seguinte, nesses 3 planos, o nosso objetivo é simplesmente se elevar, subir no plano para se aproximar do todo, mas existe o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Nesse, o plano físico ele é meio estático, somos nós, nosso corpo em si. O plano mental é misturado entre o que nós somos, nossos sentimentos, nossos medos, e acaba que esse plano mental ele oscila muito, né? Então ele vive oscilando como se fosse um pêndulo entre as emoções e tudo mais. O indivíduo que consegue se manter nesse plano mental, ele consegue fazer uma ponte de ligação entre o espiritual e o físico, né? Assim deixando passar toda a corrente do todo, toda a fluência, todo o fluxo. Então a primeira chave, o mentalismo, a gente vai passar para a segunda, né? A gente já sabe que todo o universo é mental, tudo que existe é feito da mente do todo, né? E nós também somos mente, fazemos parte disso também. Agora vamos para o princípio de correspondência, né? A chave de correspondência. O que ele fala? Ele fala que todos os planos ele tem alguma coisa similar a outra, né? Por exemplo, nós que somos semelhantes a Deus, né? Nós não somos iguais, mas somos semelhantes. Então nós seguimos a mesma semelhança. Então ele coloca que todos os planos têm alguma semelhança um com o outro. Isso também, em várias coisas do universo, existe essa correspondência de uma coisa com outra. Um exemplo que ele coloca é com respeito ao guarda-roupa de uma pessoa. Através do guarda-roupa de uma pessoa, através da organização do guarda-roupa de uma pessoa, você consegue saber sobre a cabeça de uma pessoa, se ela é bem organizada nas ideias, se ela é bem organizada nas coisas que fala, e sobre várias outras coisas. Então, são pontos que, se observar, por exemplo, você pode colocar uma coisa referente à outra. Por exemplo, o modo de como a pessoa anda. Se ela anda com a postura mais reta, significa que a pessoa também é organizada, uma pessoa bem controlada, digamos assim. Mas se ela anda com a postura mais para trás, mais caída, você vê que é uma pessoa mais desleixada, uma pessoa que deixa a vida me levar, por exemplo. Ou mesmo se ela anda com os ombros caídos, você vê que é uma pessoa que está bastante cansada, né? Leva uma vida cansada, digamos assim. E vários outros tipos de coisas que estão interligadas uma com as outras. Né? Ele fala que tudo está em correspondência. O trecho que cita no Caballo sobre a correspondência é que assim em cima, assim como embaixo, assim embaixo, como em cima. Então significa que tudo está ligado. Tudo é igual, é semelhante. Não igual, mas semelhante. É como se você pegar a semelhança de um átomo, por exemplo, da estrutura atômica, e comparar, por exemplo, com uma galáxia, o sistema solar. Que estão em constante giro um com o outro. São correspondentes. E sobre os planos de correspondência, ele coloca que são 7 planos, né? E cujo nós estamos, se não me engano, no quarto e no quinto, que é o reino animal. Quais são esses planos? São plano mente mineral, plano mente elemental A, plano mente vegetal, plano mente elemental B, plano mente animal, plano mente elemental C e plano mente hominal. É importante para a gente aqui, né, até chegar nesse plano, nesse quinto plano, é que percorremos uma longa evolução, partindo da matéria, é óbvio. E essas camadas à frente do nosso plano significam indivíduos bem mais evoluídos que nós, mas nós não temos a capacidade de defini-los. Somente quem ultrapassa esse limite que é capaz de falar o que realmente é. E ele fala que alguns adeptos conseguiram tanto alcançar esses planos superiores como ir além deles. Ele também coloca um fator importante, que os anjos caídos nada mais e nada menos são seres que caíram nesse plano. Ao invés de se aproximar do todo, subindo de plano em plano, eles desceram, eles caíram.
E outra observação boa que o livro coloca é que se o homem chegar na sexta subdivisão, ele será considerado como um super-homem. Na sétima será um sobre-humano. E ele fala que é impossível explicar isso. Ele coloca até uma dica aqui sobre por que é impossível. É que porque é impossível você explicar a luz para alguém que nasceu cego. É impossível você explicar o açúcar para alguém que nunca provou algo doce. É impossível você explicar harmonia para alguém que nasceu surdo. Esse aqui é um ponto de vista que eu vou levar para sempre na minha vida. Bom, contudo, a gente vai partir para o terceiro princípio, a terceira chave, né, que é a chave de vibração. Essa aqui é um pouco mais complicada, né, que, assim como falei, tudo no mundo vibra. O que acontece? A parte da matéria, ele explica ela primeiro, mas depois ele passa para o plano mental. Ele fala que as suas emoções, elas também oscilam, elas também vibram. Né? Ele coloca como um princípio que se você chegar num lugar feliz, onde está cheio de pessoas tristes, sua vibração vai motivar, vai influenciar aquelas pessoas ao redor e todas vão ficar felizes. Ou a tristeza delas vai te afetar e fazendo você ficar triste. A vibração, ela meio que tenta se equalizar de acordo com cada momento. Né? Quem tem um domínio sobre a vibração consegue influenciar tanto as pessoas ao seu redor, tanto o ambiente e a matéria em si, né? Por exemplo, aquele pessoal que dobra colher e tal, então, com um alto nível de vibração, você conseguiria fazer aquilo. Né? E ele fala que é assim que funciona, por exemplo, a telepatia. Através da vibração da sua mente, você conduz a mente de outra pessoa, né? Através de uma influência da vibração. E também de outros meios, né? Que eu vou explicar mais para frente, o princípio do ritmo também, que é muito importante, da polaridade e do gênero. A frase que tem aqui no princípio de vibração é que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tem um conceito que fala que a única coisa que é permanente é a mudança. Quando ele vai definir o todo nessa parte, ele fala que o todo ele se move uma vibração intensamente forte e infinita. Tão rápido, mas tão rápido que pode ser considerado como repouso. E outro ponto que ele coloca é que a pessoa que tem domínio sobre essa vibração, ela pode fazer tocar essa vibração na mente como se fosse um instrumento musical, né, a ponto de localizar as frequências alheias e dominá-las. Como, por exemplo, a tristeza. Você esteja super triste na sua casa e, de repente, você toca uma corda na sua mente de vibração e consegue ficar feliz. São pessoas que estão felizes o tempo todo. Né? Eu vivo brincando aí que deve se correr dessas pessoas. E outra coisa que ele fala que é muito importante é que as pessoas que estão domínio sobre esse poder mental, né, através da vibração, elas são capazes de influenciar tantas pessoas com tratamentos, né, como também estados patológicos, estados do corpo mesmo, estados de doença, estados de várias outras doenças, né? Digamos assim, uma pessoa que tem câncer. O que acontece? A vibração na sua cabeça é tão intensa, mas tão negativa, que a pessoa passa a se entregar para o câncer porque ela sabe que ela vai morrer. Né? Em alguns casos, por exemplo. Isso acaba atrapalhando, porque a sua mente está atrapalhando o seu corpo a ele trabalhar contra a cura. Assim como também tem tratamentos que a sua mente oferece a cura para determinada doença. E ele fala também que é possível você, no estado de ver na pessoa com uma determinada doença, você ajudá-la a curá-la, né? Seja através das vibrações da mente. E não só isso, né? Também o sentimento das pessoas. Quantas vezes você vê uma pessoa totalmente abalada e de repente uma fala sua já estabiliza aquilo. Né? Não deixa de ser um princípio de vibração também, né? Passado verbalmente, mas que influenciou. Porque o livro ele também fala que esse tipo de cura, né, também é chamada por muitos como milagre. Sem mais delongas, a chave da polaridade. Né? A chave da polaridade fala que tudo tem dois polos. É uma chave bastante interessante, um princípio bastante interessante. E a frase é que assim, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdade. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Coloca que o espírito e a matéria são dois polos. São duas coisas
são duas partes de uma coisa só. Ele coloca que o bem e o mal não são absolutos, né? Por exemplo, tem até um contexto que eu vivo falando com as pessoas principalmente ateus mesmo, que tentam me questionar sobre Deus fazer coisas más. Eu falo o seguinte, o que acontece? Se você andar pela rua e tropeçar numa pedra, isso é mal ou bom? A pessoa vai responder, isso é ruim, isso é muito ruim, tropecei na pedra. Mas se logo em seguida, na sua frente, passar um carro 300 km por hora e esse carro aí te iria te acertar e te matar, com certeza. Isso eu te pergunto novamente, tropeçar na pedra foi bom ou ruim? Nesse caso foi bom. Então, o bem e o mal também é referência de algo. Assim como quem tem um domínio sobre o tempo, né, até mesmo você mesmo, que pensar num tempo atrás, onde aconteceu uma tragédia com você, logo em seguida você se recuperou, você fica aquilo serviu de lição para alguma coisa, então de tudo se tira proveito. Né? Tudo tem um lado bom, um lado mau. E nesse aspecto de todas as verdades são meias verdades, ele coloca como exemplo que a gente tem, por exemplo, as nossas direções, que é norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. E se você pegar para o norte, por exemplo, seguir sempre no norte, sempre no norte, sempre no norte, vai chegar um tempo que você vai passar pelo, digamos assim, aqui, por exemplo, eu estou no Brasil, vou passar pelos Estados Unidos, Canadá, passar pelo Polo, e vai chegar um tempo que eu vou descer. E vou estar indo, ao invés de estar indo para o norte, eu vou estar indo para o sul. Né? E assim como várias outras coisas. Sim, agora um princípio que ele coloca como exemplo, que ficou bastante claro para mim, é com questão aos sentimentos. Né? Digamos que você tem é, o, o sentimento, né, que em si de um lado tem a coragem e do outro lado o medo. Né? São dois polos de um determinado sentimento. E se você avança para o lado da coragem, você perde um pouco do medo. Se você avança para o lado do medo, você perde um pouco a coragem. Né? E esse sentimento ele tende a oscilar com o princípio do ritmo. E o que acontece se você tentar estabilizar se você tentar estabilizar essa vibração, né, nas polaridades, você acaba que consegue um equilíbrio entre um e outro. Consegue ou mesmo decidir que horas que você vai ter uma e que horas que você vai ter outra. Mas de acordo com o princípio, você vai acabar tendo um, uma oscilação entre as duas, se você forçar demais uma delas. A coragem, uma grande coragem seguida por um grande medo. E outro exemplo que ele coloca com respeito ao amor, por exemplo. Também é o amor de um lado e o ódio do outro. Se você oscila muito do lado do amor e tem qualquer recaída pro lado do ódio, você vai ter um ódio imenso de acordo com você teria um amor imenso. Né? Então ele também tenta falar que é preciso manter um equilíbrio entre esses dois polos. Na verdade, qualquer polo é sempre interessante você manter o equilíbrio. Assim como ele coloca também da causalidade sobre o mal e o bem. Então, se você quer que aconteça algo bom na sua vida, você tem que controlar também as coisas más que acontecem na sua vida. Ele fala que é impossível você manter só um lado da polaridade. Ela tem que oscilar entre as duas. Bom, ele fala que alguém que domina essa arte da polaridade, ele consegue também se ajustar de modo a não ser influenciado pela polaridade, por exemplo, dos sentimentos. Né? Ao invés de você ser um peão jogando no tabuleiro, você é um motor que ajusta de acordo com o que você precisa. Precisa de felicidade? Use felicidade. Precisa de alegria? Use alegria. Precisa de raiva? Use a raiva, mas sempre de modo controlado. A polaridade ela vai ser aplicada também com o princípio de ritmo. Né? O que acontece? O ritmo ele é, por exemplo, o movimento das marés. Tudo tem seu ritmo. Né? Tudo anda de acordo com uma determinada velocidade. Por exemplo, os planetas com o Sol têm o seu ritmo, que anos e anos se passam e mantém-se. As marés vão e voltam sem cessar. Sim, e a frase é que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo se manifesta em tudo. A medida para a sua oscilação à direita é a medida da sua oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. Esse princípio é extremamente ligado à polaridade. Né? Existem os polos, existe um pêndulo que ele vive a oscilar entre esses polos. E o objetivo, assim como eu falei do sentimento, é você estabilizá-lo, para que
consiga um controle sobre ele. Ele coloca também um conceito sobre a criação de impérios. Fala que todo império teve seu apogeu, onde teve sua maior riqueza, sua maior concentração de poder. E logo depois ele foi simplesmente varrido. Né? A gente pode colocar Babilônia, Roma, Grécia, vários outros. Né? Até mesmo o Egito, que está nessa lista gigantesca. Todos os impérios tiveram seu apogeu. Todos os seus impérios caíram. Todos os impérios tiveram sua glória. Né? Até mesmo nem mesmo Israel escapou disso. Bom, sobre o domínio da chave mental do ritmo, os remédios colocaram que é o seguinte: assim como uma maré, o ritmo seria mais ou menos a água que vai para um lado e vai para o outro. Né? Como um hermético pode fugir desse ritmo? Né? Ele pode simplesmente se elevar no plano superior, onde vai ter um ritmo diferente, e através disso aí ele vai não vai ter a influência da parte que vive agora, onde o ritmo pode ser negativo, por exemplo. Né? Seja, por exemplo, nas emoções, onde é o momento que você vai se irritar. Ao invés disso, você concentra sua mente num plano superior para poder passar toda essa ira, toda essa raiva e simplesmente voltar num plano de alegria, de felicidade, um plano que você vai estar mais estável. Né? Ou então simplesmente neutralizar o pêndulo, que é uma coisa mais complicada de fazer. Um exemplo disso é como se fossem as águas do oceano que vão e voltam nas suas marés. E um exemplo é você mergulhar, né? Você ir numa parte mais calma, onde a frequência do pêndulo não está sendo tão forte. No pêndulo também, quando você sobe no pêndulo, a frequência é um pouco menor. Né? Talvez seja até uma frequência mais controlada. E é isso que eles colocam, que quando acontecem as oscilações durante as polaridades, quem consegue se elevar no plano superior, ele fica imune a essas frequências. Ele também coloca que um mestre ele pode fazer o seguinte, ele pode excitar o pêndulo de acordo com o que quiser e pode recusar a oscilação negativa do pêndulo, né, se levanta. É basicamente você oscilar e voltar para o pêndulo superior, né, e deixar que o pêndulo vá e volte e continue. Bom, ele fala que algumas pessoas elas meio que fazem isso inconscientemente, né, simplesmente vivem e conseguem agir dessa maneira. Isso possibilita a elas um avanço gigantesco de vida, né? Tanto espiritualmente como fisicamente. Ele também fala que algumas pessoas que entendem essa natureza, né, elas meio que aceitam, né, e elas são dotadas por várias coisas, inclusive sentimentos bons. E outro exemplo que ele coloca desse pêndulo é que uma pessoa, por exemplo, que está muito feliz, está muito entusiasmada, está, né, muito forte ali, significa que ela está num ponto bem alto no pêndulo. Né? Logo em seguida ela é reduzida com um momento de depressão, um momento de tristeza, né? Então é preciso meio que ter um controle desse pêndulo para não ser surpreendido por ele. E ele fala que é impossível impedir que essa parte negativa do pêndulo aconteça. Né? O que você pode fazer é simplesmente escapar dele. Como eu disse, você aproveita a parte positiva do pêndulo e escapa, vai para o plano superior. Falando assim fica fácil, mas mentalmente acredito que isso deve ser bem difícil de fazer. Sim, outra fase que ele coloca é que os homens que têm prazeres intensos, eles também são submetidos a uma tristeza intensa. E aí que entra a parte complicada, porque ele fala que um mestre hermetista, antes de ter um momento de prazer, né, de prazer intenso, ele traz propositalmente o seu pêndulo, né, para o lado contrário. Ele força uma tristeza para usufruir da felicidade. Extremamente complicado, né? E outro princípio que ele coloca é que esse pêndulo ele serve para geral, ele serve para todo mundo. Né? Ele fala que
tudo que se ganha, tudo se perde. Todo mundo tem a mesma medida. Ele fala que um rico, por exemplo, ele tem a vida farta, tem muita comida, mas ele não come tão bem como um pobre chega de casa faminto e come aquela comida com o maior gosto do mundo. Então ele fala que o jogo é o mesmo para todo mundo, né? Em intensidades diferentes, mas é o mesmo jogo. Agora o princípio de causa e efeito, né? A gente chama de causalidade. E a frase é: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado à lei que não é reconhecida. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. Bom, ele coloca como exemplo um dado, por exemplo, lançado. Não, vamos partir para um princípio mais interessante, um pouco mais simples, que é a questão de uma moeda. Você joga uma moeda, ela tem a possibilidade de cair num cara ou coroa, e se você jogar novamente, ela tem essa mesma possibilidade. Alguns consideram como sorte ela cair em cara e coroa, mas se você jogar a moeda várias vezes, vai ver que ela tem um número parecido, de vezes que caiu em cara e vezes que caiu em coroa. Significa que existe uma lei atuando sobre ela que permite isso. Não é acaso. Existe todo um enredo de leis que acontece para que aconteça isso. Assim como também o lançamento de um dado. Quando você lança um dado, ele simplesmente cai numa numeração. Mas se você pegar o dado da mesma posição inicial, jogar com a mesma força inicial, tiver com o mesmo clima, digamos, o mesmo vento, o mesmo ambiente, a mesma densidade de ambiente da posição inicial, ele vai cair na mesma posição. E não existe casualidade em si, existe simplesmente leis atuando em determinada coisa que favorece que ela aconteça. Assim como tudo na vida existe isso, existe um tempo certo de acontecer e existe várias leis atuando para que aquilo aconteça. Os herméticos, eles perguntam, fazem uma sátira com respeito às pessoas quererem o que querem. Fala que algumas pessoas são livres, fazem o que querem, mas todos estão refém da casualidade. Só que ele fala que os herméticos, eles têm o poder de querer o que realmente querem. Eles não são influenciados pela casualidade, não são influenciados pelos que se acham donos do querer e fazem aquilo por instinto. Assim como volta a falar, ele fala que você deve viver a sua vida não como um peão, mas como um motor no tabuleiro, que você vai mover de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que realmente quer. Eles vão além, eles falam que durante um mestre hermético ele consegue favorecer sempre o lado bom da casualidade. Ele identifica a casualidade, ele identifica essas leis que estão cooperando e simplesmente andam a favor dela. É basicamente o reconhecimento do que está acontecendo e um aproveitamento dele. Se você só conseguirá isso se você entender um princípio fundamental, que é o princípio da causa e efeito. O porquê de cada coisa acontece. Ao invés de aceitar aquilo como casualidade, você simplesmente se eleva no plano espiritual e entende que ele tem um propósito de acontecer e trabalha para que ele aconteça. Bom, agora vamos para o princípio de gênero, o último. O princípio de gênero está influenciado não no masculino e feminino, mas a gente vai usar bastante isso para que você entenda como funciona esse gênero. Na verdade, é só separar de um entre outro. Por exemplo, da mente ele coloca que a mente feminina é mais avançada e a mente masculina é um pouco mais ultrapassada, mas é a essência. Vamos lá, gênero. Vou falar a frase aqui de uma vez para que familiarize. Sim, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Um exemplo que ele coloca aqui, por exemplo, é o exemplo do átomo. O átomo ele tem a sua parte central, que é a parte masculina, a parte do núcleo, e em volta a sua parte feminina, a parte dos elétrons. E são justamente esses elétrons livres que favorecem a criação de novos elementos, de novas moléculas. Através da ligação desses elétrons livres que ocorre a formação das moléculas, que é a formação de novos elementos. E ele fala também que a parte feminina, que é a parte responsável por criar. Bom, ele explicou o fenômeno físico. Agora o fenômeno mental é um pouco mais complicado de entender. Mas ele fala, por exemplo, que a mente ela tem uma dualidade.
Isso é explicado até mesmo naquele ditado dos dois lobos, né, onde o lobo é mau e o outro lobo é bom. Né, e no final do dia sempre vence o lobo melhor alimentado. É um ditado bem antigo, mas vamos colocar como base que você tem duas mentes. Né, a sua mente que é a mente consciente e a outra mente que é a mente voluntária. A sua mente voluntária é a mente masculina, a gente vai colocar aqui agora, mas tanto faz uma com a outra, e a mente consciente é a mente feminina. Né? A sua mente voluntária, ela é alimentada por coisas que você tem o hábito de fazer. Então você faz a coisa mesmo todo dia, se você acorda todo dia de manhã, já pega o seu celular, então essa é a sua mente voluntária. Ela simplesmente faz coisas porque elas estão impregnadas, já que você tem um hábito de fazer. E a sua mente consciente é diferente disso, né, que a gente considera como feminina, é a mente que é o seu verdadeiro eu. Né, o que você é o famoso ego, que é a sua parte do eu. E outra subdivisão também é a subdivisão entre mente subconsciente e a mente subjetiva, ou mente involuntária e mente passiva. Outra coisa interessante é que ele fala que a parte dos sentimentos da mente, né, ela são mais influenciadas na parte masculina. É uma parte que ela deixa se oscilar livremente entre os sentimentos. E a parte do eu é que controla a oscilação desses sentimentos. Enquanto uma mente ela deixa que um sentimento oscile, a outra ela tenta controlar o porquê. A parte feminina ela é mais focada em ideias, focada em criar ideias, focada de organizar as coisas mentais, de organizar tudo que você sente. Já a outra ela é mais receptiva, né? A parte masculina, onde ela é basicamente empurrada por esses sentimentos, seja ira, seja amor, seja qualquer outro sentimento em si. Além dela ser influenciada, ela meio que se perde intensamente nesse sentimento. E a sua parte feminina da mente, ela está ali justamente para controlar isso, para manter o que você pode e não pode fazer. Então, quem consegue controlar melhor essa parte feminina da mente, consegue ajudar tanto a si mesmo, como também outras pessoas. Né? Como tratamento, o psicólogo ele justamente faz isso. Ele consegue identificar os problemas da sua mente masculina e, através da mente feminina dele, tratar esses problemas. As pessoas com mente feminina conseguem influenciar melhor as pessoas com mente masculina. Bom, ele fala, por exemplo, da hipnose, que a hipnose nada mais, nada menos é que através do princípio da vibração, você controlar a mente masculina de uma pessoa através da sua mente feminina, que está mais aberta para todas essas ideias, todo esse tipo de frequência. E outros tratamentos também, como você força a mente masculina de uma pessoa a trabalhar de forma feminina, né, despertando assim o lado feminino da mente dela. Isso acontece até mesmo no diálogo de uma pessoa com outra, onde a pessoa está com a opinião formada, cheia de ignorância, e de repente você pergunta alguns porquês e essa pessoa muda totalmente de ideia. Né? Você força na cabeça dela a criação você força na mente dela a criação de uma ideia. Né? Isso é a mente feminina da pessoa trabalhando. Né? Como um motor precisa de uma oscilação inicial, então acontece a mesma coisa.